E aí, tudo beleza? Aqui é o David do Chief of Design. Eu tô gravando esse vídeo para te passar algumas coisas, alguns erros que te impedem de ter um portfólio pronto agora. Beleza? Então, vamos nessa? Se você me segue o Chief of Design, segue o meu trabalho, você deve saber que eu dou muita importância para o portfólio, eu falo bastante sobre o portfólio, eu tenho até um e-book sobre isso, que um portfólio, na verdade, é a sua carta de entrada para um emprego, é a sua carta de vendas para conseguir um cliente, enfim, ter um portfólio é essencial para um criativo, para você designer. Só que tem muita gente, principalmente que está no começo, que acaba não criando um portfólio justamente por ter algumas dúvidas, por pensar demais, né? Como diria um ditado aí que diz que todo penso é torto. Então a pessoa fica pensando demais, procrastina demais e aí acaba perdendo oportunidades. Então eu vou te falar nesse vídeo algumas coisas que você não tem que fazer para construir o seu portfólio, algumas coisas que você não tem que pensar, que você não tem que dar bola, algumas coisas que você pode estar fazendo e que podem estar te prejudicando. O primeiro erro é a demora para criar um portfólio. Tem gente que fica esperando não sei o que, a morte da bezerra talvez, para começar a criar um portfólio. Tem uns casos, tá, que eu já vi de colegas que passam 3, 4 anos na faculdade sem criar um portfólio, né? E eles têm talento, têm o desejo de trabalhar com design, viver de design, mas eles não criam um portfólio, né? Não tentam mudar a situação e ficam lá no emprego deles, lá no RH, na contabilidade, enfim, nada contra os contadores, nem o RH, tá? Não me demitam. Então o tempo vai passando, ele termina a faculdade, não fez estágio, não aproveitou o tempo da faculdade para fazer um estágio, para conseguir algum trabalho legal, uma experiência, né? E termina a faculdade sem ter trabalho nenhum, sem ter portfólio. Tem muita gente que comete esse erro de ficar adiando a criação de portfólio. Portfólio é essencial para você conseguir trabalho, seja como freela, seja como empregado, né? Como funcionário. Não perca tempo para criar o seu portfólio. Crie assim que você já tiver uma base, né, um conhecimento básico, nem precisa ser muito foda, muito especialista, saber todos os atalhos do Photoshop, não é isso. Estude, tá? Consiga uma base boa, comece a criar seus trabalhos e começa a criar o seu portfólio. Não fica procrastinando. Muito dessa procrastinação se dá por causa desse erro que eu vou te falar agora, que é o perfeccionismo. Muitos designers deixam de criar o portfólio por perfeccionismo. Então ele pensa que o trabalho dele não tá bom o suficiente, tá? Ele quer ter o portfólio perfeito, com os trabalhos perfeitos, com um cliente que ganhou 100 milhões de reais por causa do design dele. E não é assim, principalmente se você tá no começo. Sempre você vai evoluindo ele, né? Então você começa pequeno e vai crescendo, seus trabalhos vão crescendo ao longo do tempo, seus trabalhos vão melhorando ao longo do tempo, ao longo da sua carreira, e quando você vai criando, vai participando de projetos, vai conhecendo outras pessoas, vai adquirindo clientes. Então não desmereça o que você tem agora, utilize o que você tem agora, né? Apresente o que você tem agora. E mesmo que o seu trabalho não esteja num nível assim para você conseguir um baita emprego naquela baita agência que você sempre quis, talvez ele seja o suficiente para você dar o primeiro passo. Talvez seja o suficiente para você conseguir pegar uns clientes da região. E com isso você vai melhorando, você vai evoluindo. E aí sim, no futuro, às vezes nem tão muito longe, você consegue alcançar aquela vaga que você quer ou aquele status que você deseja. Eita chuvona! Aí caiu o mundo aqui, Jesus! Outro erro muito comum que muita gente fala é não ter trabalhos para colocar no portfólio. Isso eu já falei até em outros vídeos, mas se você não tem trabalho, você cria trabalho. Se você não tem clientes, você pode ir por outros caminhos. Pode criar redesigns de grandes marcas, projetos da escola, da faculdade, enfim, que você realiza durante o tempo acadêmico, projetos autorais, mais artísticos, né? Até mesmo projetos fictícios, você inventar uma loja ou se basear em alguma loja para criar um design para aquilo. E também, claro, você pode utilizar o terceiro setor e criar sites, criar designs, enfim, peças em geral, para ONGs, para instituições que precisam. Tudo isso vai ajudar você a construir o seu portfólio. Ah, David, mas é bom ter cliente porque com cliente eu mostro que eu sei que o meu trabalho deu resultado.
Tá, eu sei. Realmente, se você tiver clientes reais, é o cenário ideal. Mas se você não tem esse cenário, caminha com aquilo que você tem. Você vai progredindo e com o tempo você vai conseguir clientes reais mesmo, clientes de verdade, onde você vai poder aplicar o seu talento e mostrar os seus resultados. E uma dica também, se você é empregado e realizou alguns trabalhos para aquela empresa, você pode utilizar aqueles trabalhos, tá, no seu portfólio. O seu direito autoral você não perde. Apesar do serviço, né, do seu design ser da empresa, né, afinal você é empregado, né, funcionário, o seu direito autoral você não perde. Então você pode utilizar também trabalhos que você fez trabalhando em empresas. Isso inclusive é muito comum. Então se você participou de um grande projeto, se você fez um grande design, deu grandes resultados, você pode e deve utilizar esses trabalhos no seu portfólio. Uma outra questão que aflige principalmente os iniciantes é a questão do número de trabalhos no portfólio. E isso você também não deve se preocupar tanto. 3 trabalhos bons é muito melhor do que 10 meia boca. Então não foque tanto em quantidade, foque mais na qualidade. Você não precisa ter 20 trabalhos para construir seu portfólio, para tentar uma vaga, para tentar um cliente. Você tendo 3, até mesmo 2, dependendo do seu talento, do seu trabalho, às vezes até 1 já é suficiente. Então não foque em quantidade, foque em qualidade. E pense que você não precisa ter uma galeria de arte, tá, extensa no seu portfólio para conseguir algo, para conseguir um cliente ou para conseguir um emprego. Outro erro bem clássico que a galera comete é se comparar com os outros. Então você olha aquele designer que você admira, que tá no YouTube, que tem blog, que não sei o que, você compara o seu portfólio com o dele, você vê lá no Behance vários trabalhos legais, a galera compartilhando, e você compara o seu trabalho com esses caras. Tem até uma frase, né, que eu vi no Insta, que minha namorada me mandou, que fala que o maior ladrão... Peraí. Pegar o celular. Uma hora depois. Comparação é o ladrão da felicidade. E realmente é isso. Pode parecer meio clichê, mas é a verdade. E você não pode se comparar com outros profissionais que você vê aí na internet, porque cada um tem sua história, você tem a sua, ele tem a dele. Então você não sabe, por exemplo, onde que ele estudou, quantos anos de experiência ele tem, qual que foi o briefing do projeto, por quantas empresas ele passou, qual até mesmo o nível de habilidade dele. Tem gente que demora um pouquinho mais para aprender as coisas, tem gente que aprende mais rápido, né? Isso é normal, não quer dizer que quem aprende um pouquinho mais lento é pior do que o cara que aprende mais rápido. Então você não pode ficar perdendo tempo comparando seus trabalhos com os inúmeros trabalhos que tem na internet que a gente vê. E você também tem que ter em mente que sempre vai existir alguém muito bom, que sempre vai existir às vezes alguém até melhor do que você em determinado ponto. Sempre vai aparecer algum cara que vai inventar alguma coisa nova, que vai criar uma arte doida, que vai fazer desenho com pé, sei lá. Mas isso não significa que você é ruim, não significa que você é pior do que ele. Cada um tem sua história, tem seu momento. Então não adianta ficar se comparando com os outros. Isso só vai atrasar você criar o seu portfólio e progredir na sua carreira. E outro grande erro que acontece e que está ligado principalmente a esse último que eu falei, da comparação com outros profissionais, é o medo de ser criticado, é o medo da crítica. E se você tiver medo de crítica, você não sai de casa, né? Você tem que ficar trancado na sua casa, sei lá, num quarto escuro, sem contato com ninguém. Também com críticas, né? Dependendo da crítica, claro. Se não for aquela crítica, tipo, de cara filho da mãe, né? Você pode crescer com a crítica, né? Você pode aprender com a crítica, porque muitas vezes a gente fica amarrado ao nosso projeto, né? Ao nosso portfólio, aquele sentimento até meio paternalista, que é meu, que não sei o que, e às vezes a gente não consegue enxergar algumas coisas. Então, dependendo da crítica, pode até te ajudar, tanto pessoalmente, né? Porque você vai ter que encará-las, como profissionalmente. E por mais que seu portfólio seja lindo, maravilhoso, sempre vai ter alguém para criticar, para falar alguma coisa, para achar algum defeito. Então é normal, tá? Você não tem que se abater por isso. Portanto, não adie a criação de portfólio por causa de críticas. Não procrastine a apresentação do seu trabalho com medo dos críticos. Críticas sempre vai vir. Não tem jeito. Se você sair de casa, você já está sujeito a críticas. E a gente que produz conteúdo para a internet, a gente sabe muito bem disso, né? Que é cada hater que aparece. Nossa, meu Deus do céu, é uns caras doidos, nossa. Tem um até que não tem nem pescoço, que vive comentando aí nas páginas. Nem vou falar quem é, né? Porque eu não quero falar uma treta, mas eu tô falando que ele não tem pescoço. Se você encontrar com ele aí, ó, você já sabe que ele não tem pescoço. É um cara chato. Parece uma tartaruga, assim, ó. Não adie seus sonhos, não adie o seu objetivo.
né, o seu plano de carreira por causa de críticas. Então é isso, esse vídeo fica por aqui. Você já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreve no canal aqui no YouTube, curte a fanpage do Chef lá no Facebook, entra na lista VIP lá no chefofdesign.com.br, quase que eu esqueça do meu próprio site, nossa. Então crie seu portfólio agora, não adie por causa de nenhum desses erros, e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, estuda aí galucho, e até mais, fui!